A força-tarefa saiu do controle. Para pegar o Lula e destruir o PT, ela pegou a Odebrecht. Só teve um problema. O Fachin não teve medo do Moro. O objetivo da Lava Jato sempre foi e é destruir o PT e prender o Lula. No caminho, destruir também a Odebrecht, a maior empresa de engenharia pesada do Brasil e provavelmente das Américas. No caminho, a força-tarefa desmontou a economia brasileira. A força-tarefa da Lava Jato destruiu a engenharia pesada brasileira, destruiu a indústria naval brasileira, destruiu o programa nuclear brasileiro para a alegria incontida dos americanos que sempre quiseram conhecer o nosso método original de beneficiar urânio. A força-tarefa desempregou milhões de brasileiros. O juiz Moro, os delegados aicistas e os procuradores do PowerPoint são os maiores acionistas da Uber. Só que esperteza demais come o dono. Para destruir o PT e prender o Lula, a força-tarefa derrubou uma presidenta inocente e botou no lugar uma quadrilha. Uma quadrilha. E a quadrilha sabe que é uma quadrilha. É uma quadrilha como esses ladrões da madrugada. Eles entram no quarto, correm para botar logo tudo dentro do saco, porque já ouvem a sirene da polícia. A polícia está para chegar. Eles põem tudo lá dentro e vão embora. São uns ladrõezinhos de quinta categoria. Eles já sabem. Daqui a pouco vão em cana. Esses ladrõezinhos da madrugada, essa quadrilha, eles ficam com uma mixaria e entregam o grosso, o importante do roubo, o pré-sal, o programa nuclear, swap. Entregam isso ao patrão. O mesmo patrão da força-tarefa, os Estados Unidos. Só que a força-tarefa deu um passo maior que as pernas para destruir o Lula, fechar o PT e quebrar a Odebrecht. A força-tarefa esqueceu de combinar com o ministro Fachin. O ministro Fachin, que substituiu o ministro Theory, e o ministro Fachin não era exatamente o que deveria estar nos planos da força-tarefa. Porque, como se sabe, a força-tarefa tem uma metodologia própria. É a metodologia do não vem ao caso. E o ministro Fachin não teve medo da força-tarefa. Para o ministro Fachin, veio sim ao caso. E pegou todo mundo. E desmoralizou irremediavelmente o PSDB, a virgem imaculada da politicagem nacional. Sim, porque o PMDB já está desmoralizado há muito tempo. Faz parte daqueles ladrõezinhos da madrugada. O ministro Fachin pegou esses moralistas sem moral, essa turma do PSDB, o Mineirinho, o primeiro a ser comido, como dizia o Sérgio Machado, o Careca, que é insaciável. Insaciável. O homem mais rico do Brasil, como se sabe, o Careca. Pegou o Aloysio 500 mil, que acaba de ser promovido, ele era Aloysio 300 mil. Pegou o Cunha Lima, lá da Paraíba, aquele que faz chover dinheiro. E pegou o Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, esse que pensa que é jurista. Ele pensa. E o ministro Fachin teve a ousadia de entrar no convento do PSDB e pegar a Madre Superiora que fica lá dentro. O FHC Brasif, o príncipe da privataria que comprou a reeleição, aquele que saiu do poder, dono de uma fazendola em Minas Gerais, que veraneia no apartamento do Jovelino em Paris,
que comprou um apartamento pequenininho em Higienópolis com a ajuda do banqueiro Safdier, esse Tartufo, como diz o Minucarta, entrou na lista do ministro Fachin. O ministro Fachin pegou o Fernando Henrique Cardoso e enfiou no Caixa 2. Pode-se dizer que com isso, com a inclusão dos imaculados do PSDB, o ministro Fachin alargou o diâmetro da cloaca. Cloaca. Era uma palavra que o maior dos golpistas de todos os tempos, o Carlos Lacerda, usava muito. Ele gostava de cloaca e gostava de mar de lama. E nós agora aqui no Conversa Fiada vamos falar muito de cloaca, a propósito desse regime que a Força-Tarefa colocou no poder. Os ladrõezinhos da madrugada. Pois é, em homenagem ao Carlos Lacerda, que a TV Afiada e o Conversa Fiada agora passam a tratar de uma república que a Força-Tarefa construiu. Um produto genuinamente criado pela Força-Tarefa, pela república que nasceu do PowerPoint da Força-Tarefa, que nasceu da condução coercitiva da Força-Tarefa, que nasceu dos delegados aicistas, que nasceu do juiz Moro, que trata o Fernando Henrique como se fosse o Papa, como se fosse Papai Noel. A TV Afiada e o Conversa Afiada passam a se referir agora à República Federativa da Cloaca. República Federativa da Cloaca. Cloaca. A TV Afiada aproveita nesse momento solene para enviar comovidos pêsames ao juiz Moro de Curitiba. Ele não contava com o ministro Fachin.